Na vida nós passamos por problemas, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade. A gente sempre tem o hábito de achar que a nossa dificuldade, o nosso problema é maior do que o outro, mas todo mundo passa. Em devidas proporções, todo mundo passa. Mas sejam quais forem os problemas, nós sempre teremos esperança de lutar com as nossas forças para que os problemas sejam solucionados. Por exemplo, quando a gente recebe um diagnóstico de um médico de uma doença muito severa, e o médico chega e fala, olha, tem tratamento para isso. Há uma possibilidade de cura. Você precisa fazer quimioterapia, radioterapia. A pessoa que recebe o diagnóstico, ela vai lutar com as forças, vai se submeter ao tratamento, por mais duro que seja, porque tem esperança de que um dia seja curado. Se você tem uma crise financeira, um problema financeiro, você vai fazer hora extra, vai tentar uma renda extra, vai tentar uma outra fonte de renda, porque você vai tentar, vai se esforçar para tentar solucionar esse problema. Se o problema na família, o casamento está destruído, o casamento está um caos, você vai buscar orientação adequada, você vai tomar algumas medidas, algumas mudanças comportamentais, porque você tem esperança de que aquele problema vai ser resolvido. Mas tem um problema, uma adversidade, que é a única que faz com que todos percamos a esperança. O único problema que nós não conseguimos resolver, o único problema que nós não conseguimos lutar, o único problema que nós sempre perderemos é para a morte. A morte é implacável. A morte é invencível. Por mais poderoso que você seja, por mais rico que você seja, você vai ser vencido pela morte. Eu posso elencar aqui os homens mais poderosos do mundo. Vladimir Putin, Joe Biden, Warren Buffett. O que mais? Homens poderosos. Xi Jinping, presidente da China. Homens poderosíssimos. Homens que têm o poder de matar. Homens que têm o poder de, com uma ordem, um botão, destruir boa parte da terra. Mas todos esses homens, por mais poderosos que sejam, um dia serão vencidos pela morte. Mas eu conheço um que venceu a morte. A morte até pensou que o venceria. Nós vimos uma história aqui retratada com muita qualidade e muita propriedade. As meninas contando sobre o sofrimento de Jesus. Eu imagino a morte rindo de Jesus na cruz entregando seu espírito. Eu imagino a morte rindo quando o corpo de Jesus foi retirado por José de Arimateia e lançado no sepulcro. Eu imagino a morte celebrando sexta-noite, o sábado o dia inteiro. A morte pensando que venceu. A morte dizendo, eu sou implacável. Eu sou invencível, ninguém pode me deter, ninguém pode comigo. Mas no terceiro dia, a morte teve que se calar. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte e Ele vive e Ele me dá esperança. A ressurreição de Cristo garantia de vitória para nós. Nós que temos Cristo na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer, Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que habita dentro de nós. Esse poder que foi capaz de fazer com que Jesus voltasse a viver, esse poder habita dentro de nós. Quer dizer que em Cristo eu tenho vitória em todas as circunstâncias da vida. Porque Ele venceu, eu sou mais do que vencedor. A ressurreição de Cristo me garante vitória, primeiro, sobre o pecado. O poder que fez Jesus ressuscitar habita em mim. E eu tenho poder para rejeitar os prazeres desse mundo.
para vencer a minha natureza, para vencer as paixões, os desejos da carne. Um homem sem Deus é escravo. Um homem sem Deus é fraco. Um homem sem Deus está à mercê, entregue à própria sorte, totalmente escravo de suas paixões e dos seus desejos. Mas aquele que está em Cristo tem o poder dentro de si para rejeitar os prazeres desse mundo. E assim como Cristo venceu o pecado, nós temos vitória sobre o pecado, porque o poder que operou em Jesus opera também dentro de nós. Vitória, em segundo lugar, sobre o mundo. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é o mundo? O mundo é o sistema que nos rodeia. Governos, leis, código de ética, moral, cultura, onde a moda, mídia e outras ferramentas usadas pelo sistema tentam pregar uma agenda que desconstrói princípios e valores pregados pelo Senhor. A agenda pregada pelo mundo, que jaz no maligno, cujo príncipe é o diabo, ele vai fazer de tudo para que os propósitos de Deus não se cumpram, para que nós não executemos os planos de Deus, para que nós falhemos, fracassemos e não cumpramos o nosso chamado. Mas o poder que fez Jesus ressuscitar habita dentro de nós, e se ele venceu o mundo, nós também venceremos. Somos mais que vencedores. Tentam nos calar, nos parar, porque o mundo nos persegue, o mundo nos odeia, o mundo nos traz aflições e angústias, mas pode vir tudo isso, porque assim como o Senhor venceu o mundo, eu também venço. Terceira coisa, no total de 5, o poder que opera em Jesus Cristo, que fez ele ressuscitar, é o mesmo que opera em nós para vencer as nossas adversidades. Um homem ou uma mulher sem Deus sucumbe aos problemas da vida. Se entrega. Ele depende dos seus próprios recursos, dos seus próprios meios. Tem hora que tem recurso, tem hora que tem amigo, tem hora que tem possibilidade. Mas e quando os recursos acabam? E quando os amigos vão embora? E quando não tem mais o que fazer, o que você vai fazer? Desespero. Um homem sem Deus se desespera. Não tem saída. O que eu faço? Mas um homem que tem Deus, que confia num Deus que foi capaz de vencer a morte, um crente em Cristo, ele é inabalável também. Nada para o crente. Tem uma má notícia para o crente. Tem uma circunstância para o crente. Não há adversidade que cale o crente. Porque o crente sabe que o meu Senhor, que vive em mim, é poderoso e me dá força para vencer toda e qualquer adversidade. Aleluia! Quarta vitória que nós temos com a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo, ele provou aqui que ele venceu o inferno. A palavra vai dizer, Apocalipse 1,18, o próprio Jesus. Ele disse que agora ele tem as chaves do inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar destinado ao demônio, ao diabo e aos seus demônios. O inferno é a punição para o diabo e para os demônios. Muitas vezes nós imaginamos o inferno como se o diabo fosse o rei do inferno, se divertindo lá no inferno, ele com a coroa, mandando e torturando as pessoas. Não. No inferno, o diabo vai ser torturado. É um lugar tão ruim que nem o diabo quer. É um lugar de juízo para ele e para os seus demônios. Mas todo aquele que é escravo do pecado, todo aquele que diz não para a palavra do Senhor, está destinado à morte eterna e a viver eternamente nesse lugar, onde o choro não cessa, onde a dor não acaba. A Bíblia diz que é um lugar de choro e ranger de dentes, onde a dor é tão intensa que os dentes ficam trincando e nunca vai acabar. É um lugar de sofrimento eterno.
humanidade, por causa do pecado, está destinada a morar nesse lugar eternamente. Mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, como ele disse, Apocalipse 18, eu agora tomei a chave da morte e do inferno. Ele diz o seguinte: você que ia para lá, agora não vai mais, porque eu paguei o preço de sangue na cruz, e agora você tem poder sobre o inferno. Jesus Cristo disse em João 14, quando ele separa seus discípulos, e ele fala: não fiquem preocupados no coração de vocês, creiam em mim, porque é o seguinte, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei para levar vocês para viverem comigo eternamente. Quer dizer o seguinte, porque Cristo ressuscitou, você não vai mais para o inferno, você vai morar no céu. Glória, glória, glória a Jesus. No lugar que teria choro eterno, vai ter alegria eterna. É proporcional. Choro e ranger de dente, júbilo e alegria. Aleluia. Glória ao Senhor. E quinto, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que habita dentro de nós. E aquele adversário invencível, aquele adversário implacável, aquele adversário que ainda tem legalidade para agir sobre alguns de nós, que é a morte, ela também será vencida pelo poder que habitou em Jesus e habita em nós. Olha o que a palavra me garante, 1 Coríntios 15, 22. Da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Colossenses 1, 27, Cristo em nós, esperança da glória. 1 Coríntios 15, 52 a 57, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Presta atenção. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E para fechar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente. Aquele que está em Cristo, a morte não vence. Aquele que está em Cristo ressuscitará e vai viver eternamente com o Senhor. Cristo ressurreto, garantia de vitória. Cristo ressurreto, garantia de vitória. Problemas, adversidades, todas serão vencidas, porque o poder que ressuscitou Jesus habita em nós e nos fará vencer, vitoriosos para a glória do Senhor. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu as adversidades. Cristo venceu o inferno. Cristo venceu a morte. Eu e você que estamos em Cristo, venceremos o pecado. Nós que estamos em Cristo, venceremos o mundo. Nós que estamos em Cristo, somos vitoriosos na adversidade. Nós que estamos em Cristo, o inferno não tem legalidade sobre nós. E nós que estamos em Cristo, vamos viver eternamente com o Senhor. Glória a Jesus, aleluia.